Já olhou o mapa de um país e achou que não deveriam ter aquilo? Seja porque a fronteira parece estranha, porque identificamos uma cultura regional específica que sugere que deveriam pertencer a outro país vizinho ou serem independentes. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns desses casos de territórios que talvez os países não devessem ter. Apenas um aviso rápido. Não estou argumentando seriamente que todos esses países deveriam perder esses territórios. Só estou trazendo a discussão sobre eles para que todos possamos entender melhor a situação local. Começando por Tibete e China, a existência do Tibete ao longo da história foi dividida entre a independência e o domínio chinês. Desde os primeiros estados tibetanos independentes até a dinastia Yuan e depois a Qing, o Tibete existiu como seu próprio reino mais recentemente, entre 1912 e 1951. Antes disso, esteve sob o controle da dinastia Qing chinesa, também conhecida como China Imperial, entre 1720 e 1912, existindo como seu protetorado, portanto, ainda com um bom grau de autonomia local. E antes disso, era semi ou totalmente independente, seja como parte de seu próprio reino ou semi-autônomo como partes de khanatos e kaganatos que alcançavam sua região. O Khanato de Koshkut abrangia todo o Tibete e até ultrapassava suas fronteiras. E embora fosse um Khanato mongol, a administração local foi estabelecida e em grande parte controlada pelo quinto Dalai Lama. Antes, dinastias locais dominavam e governavam a região. O Tibete ficou sob o controle da dinastia Qing da China pela primeira vez em 1720, depois que eles expulsaram as forças do Khanato Dzungar do Tibete. Após o colapso da dinastia Qing, a República da China deveria controlar a região, mas nunca conseguiu afirmar sua autoridade. E o governante do Tibete, o Dalai Lama, declarou que a relação do Tibete com a China terminou com a queda da dinastia Qing e proclamou sua independência. Tibete e Mongólia Exterior assinaram um tratado reconhecendo mutuamente sua independência da China. E enquanto a Mongólia continua sendo um país independente até hoje, em 1951, a República Popular da China invadiu o Tibete e o anexou. Esses eventos são chamados de libertação pacífica pelo governo chinês, mas são considerados uma invasão chinesa pela administração central tibetana da época e por grande parte da diáspora tibetana até hoje. Sua história de autonomia, ou até mesmo de independência, nos permite entender como eles têm sua própria história e identidade cultural, e sua oposição ao domínio chinês, junto com esses fatores, na minha opinião, apresenta um argumento bastante sólido de que eles não deveriam pertencer à China atualmente. E então, o Kurdistão, no Iraque. Eu já mencionei o Kurdistão várias vezes em vídeos anteriores, então vou apenas passar rapidamente por isso aqui. O povo curdo é um grupo étnico distinto do Oriente Médio, presente na Turquia, Síria, Iraque e Irã. Eles são em sua maioria muçulmanos, mas também há uma parte católica e até mesmo judaica. Nenhum dos 4 governos onde vivem quer dar independência, pois perderiam parte do território. No Iraque, entretanto, eles ganharam considerável autonomia no norte. Muitos afirmam que essas áreas, além de Bagdá, são as únicas com certa estabilidade governamental, comprovando sua capacidade de autogoverno. Isso, somado à reivindicação de soberania e identidade cultural distinta, indica que talvez não devessem pertencer ao Iraque. Lá na América, a Baía de Guantánamo, controlada pelos Estados Unidos na ilha de Cuba, conhecida por sua prisão terrível, a Baía de Guantánamo é uma baía no extremo sudeste de Cuba, é o maior porto no lado sul da ilha. Após a Guerra Hispano-Americana no final dos anos 1800, Cuba virou praticamente um fantoche dos Estados Unidos até a Revolução. Em 1903, os Estados Unidos assumiram o controle da baía, com um arrendamento territorial por prazo indefinido, criando uma base naval. Mesmo esse arrendamento reconhecia a soberania cubana sobre ela. Após a Revolução Cubana, as relações entre os países pioraram, mas os Estados Unidos mantiveram sua base lá. A geografia também contribui. Ela é rodeada por colinas íngremes, formando um enclave que a isola do resto da ilha. O governo cubano rejeita a presença e o pagamento dos Estados Unidos pelo arrendamento, indicando que talvez eles não devessem estar lá. Na Oceania,
Papua Nova Guiné está limitada à metade de sua ilha porque a Indonésia controla a outra metade. A ilha da Nova Guiné, ou Papua, é esta aqui, mas ela está dividida em duas. A metade oriental é Papua Nova Guiné, país soberano, enquanto a ocidental pertence à Indonésia, que governa várias ilhas no Sudeste Asiático e Oceania. Por que Papua Nova Guiné não governa toda a ilha? E isso se deve ao colonialismo. Na época colonial, o oeste da ilha era holandês e o leste britânico e alemão, tornando-se só britânico após a Primeira Guerra Mundial. Quando a Indonésia se tornou independente dos holandeses, manteve sua metade, enquanto o leste ficou sob controle temporário da Austrália antes de conquistar a independência. A Indonésia se tornou independente antes, então não havia nenhum país novo ao qual se juntar. Quando Papua Nova Guiné se tornou soberana, sairia de um país para entrar em outro. Além disso, há tanta diversidade dentro da Papua que uma única nação é difícil e, honestamente, não faz muito sentido. A posse de Cabinda por Angola na África também é questionável, ligada ao colonialismo português. Cabinda é um escravo de Angola, separado do país por uma estreita faixa da República Democrática do Congo. Também faz fronteira com a República do Congo ao norte. Em 1885, o Tratado de Simulambucu estabeleceu Cabinda como um protetorado do Império Português. No século XX, os nativos de Angola se rebelaram contra o domínio português e receberam a independência de Portugal. Todos os movimentos de independência de Angola foram convidados para o tratado, exceto o de Cabinda. O escravo, integrado a Angola pelo colonialismo português, declarou independência, levando à invasão angolana em 1975. Eles têm culturas semelhantes, mas o desejo de independência e o status de escravo podem justificar sua transição para a independência ou a integração a um dos Congos. Depois, seguimos para a Europa, nas plazas de soberania, possessões espanholas no norte da África. A Espanha ainda mantém alguns remanescentes de seu império colonial na região. Outros remanescentes do império colonial, como as Canárias da Espanha, são compreensíveis por terem sido desertas ao serem colonizadas. Estas aqui são mais questionáveis. São pedaços de terra tirados do atual Marrocos e sua costa, cujos nomes significam fortalezas de soberania. Historicamente, distinguia-se entre praças maiores de soberania, que incluíam as cidades autônomas de Ceuta e Melilla, e praças menores de soberania, referentes a ilhas e uma península na costa. Este mapa mostra todos eles. Durante a Reconquista e principalmente após a conquista de Granada, em 1492, forças dos reinos de Castela e Portugal conquistaram e mantiveram diversos postos avançados no norte da África para o comércio e como defesa contra a pirataria berbere. Ceuta, conquistada por Portugal, passou para a Espanha após a União Ibérica. Apesar do fim do colonialismo europeu e da soberania marroquina, a Espanha manteve esses territórios, o que desagrada ao Marrocos. É um pouco questionável que a Espanha deva manter essas terras que não só estão territorialmente desconectadas do seu território, mas também do outro lado do mar, literalmente em um continente separado. Por outro lado, talvez a Espanha devesse ter Gibraltar, ainda sob domínio britânico. Fundada como torre de vigia permanente pela dinastia Almóada em 1160, ela se tornou parte da coroa de Castela em 1462, quando os espanhóis conquistaram o sul da Península Ibérica dos Mouros. Em 1704, no entanto, forças anglo-holandesas a capturaram da Espanha durante a Guerra de Sucessão Espanhola, e ela foi posteriormente cedida à Grã-Bretanha em perpetuidade pelo Tratado de Utrecht em 1713. Era uma localização estratégica, permitindo aos britânicos controlar o acesso ao Mediterrâneo quando o Canal de Suez ainda não existia, sendo essa a única rota de entrada e saída. Isso ocorreu na era dos impérios coloniais, quando posses ultramarinas eram comuns. Hoje, eu diria que não é mais assim. E assim como eu acho estranho que partes do que hoje é o Marrocos sejam separadas e controladas pela Espanha, também é estranho que uma parte da Espanha seja separada e controlada pelos britânicos, independentemente da validade disso segundo o direito internacional. No entanto, ao contrário de muitos nesta lista, o povo de Gibraltar parece querer continuar sendo britânico. Em 2002, um referendo sobre soberania compartilhada entre Reino Unido e Espanha
teve só 1% de apoio, então talvez esse território deva ser mantido por eles. De volta à Europa. As Ilhas Åland pertencem à Finlândia, mas há quem defenda que sejam suecas. Hoje elas são uma região autônoma e desmilitarizada da Finlândia, e curiosamente seu idioma oficial é o sueco. Falado por quase toda a sua pequena população de 30 mil pessoas, elas se tornaram finlandesas e autônomas por uma decisão tomada pela Liga das Nações em 1921, após a disputa de Åland. Antes de 1809, faziam parte do Reino da Suécia. No entanto, no Tratado de Frederikshamn de 1809, a Suécia teve que ceder o controle das ilhas, junto com toda a Finlândia, para a Rússia Imperial. O Grão-Ducado da Finlândia tornou-se autônomo, incluindo as Ilhas Åland no Império Russo. Após a independência da Finlândia, a Suécia apoiou o desejo dos locais de se autodeterminar e de voltar a fazer parte da Suécia. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações determinou que elas continuariam finlandesas, com autonomia política e proteção à língua e cultura suecas, aceito pelos finlandeses. A maioria dos habitantes já aceitou seu destino, e a Suécia não parece querer recebê-los de volta, mas ainda faria mais sentido se fossem suecos, não finlandeses. Esses são alguns territórios que talvez os países não devessem ter, seja por culturas locais muito diferentes, justificando a independência, ou por serem distintas dos governantes, mas semelhantes a outro país vizinho, o que justificaria sua integração a esse país. Ou a posse desses territórios resulta de transferências ilógicas das antigas potências coloniais. Fronteiras sem sentido antes não precisam ser mantidas hoje. Você concorda com algum desses pontos ou acha que esses países têm direito aos territórios? E há outros países que controlam terras que não deveriam? Comente sua opinião. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.